Você já percebeu que tem uma voz na sua cabeça que fica te sabotando? Aquela que diz assim, não vai dar certo, você não é boa o suficiente, isso não tá bom. Best, hoje a gente vai trabalhar dentro da pirâmide todas as áreas. E você vai perceber que essa aula ela vai ressaltar bem a sua área de relacionamento, a sua área de trabalho, a sua área emocional, até mesmo a sua área de finança. Então essa aula agora, ela é para toda a pirâmide. Se você está assistindo essa aula pela primeira vez, você precisa assistir a aula da pirâmide para você poder conseguir entender todas as camadas que existem. Hoje eu vou te apresentar os seus sabotadores internos, aquelas vozes que trabalham contra você sem que você nem perceba. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque esse vídeo vai te fazer enxergar muita coisa sobre você mesmo. Antes da gente começar, eu preciso te falar uma coisa muito importante. Existe um teste que você pode fazer para identificar os seus sabotadores, mas ele precisa ser feito no momento específico, não é agora. Esse teste, ele precisa ser feito no momento de raiva, ou o quê? No momento de estresse, no momento de pressão. Para quê? Para que ele funcione bem. Então guarda isso. Quando você estiver num desses momentos, você precisa pesquisar por teste dos sabotadores e faz. Pega no Google e faz, porque é muito importante. Só que só faça no momento ideal, quando você estiver com raiva ou sob pressão, senão ele não vai funcionar direito. Esse conceito ele surgiu num livro chamado Inteligência Positiva. E ele diz que todos nós temos 10 sabotadores, sendo que o pai de todos é o quê? O crítico. E quem é o crítico? É aquele tal pai da razão, sabe? O famoso grilo falante. Só que o problema é que quando o crítico está muito atacado, ele gera estresse, ele gera culpa, ele gera ansiedade. Por quê? Porque ele diz que você nunca é bom o suficiente. Esse é aquele sabotador que grita para você o tempo inteiro. Isso aí não vai dar certo. Não, isso aí não tá bom, para que você não vai conseguir isso não. Você não tem nem competência para isso, o que você está inventando? Assim como todos os outros sabotadores, o crítico ele pode aparecer tanto para o bem quanto para o mal. O que isso quer dizer? Que os sabotadores ele tem uma função inicial sim de nos proteger, de nos fazer sobreviver, principalmente na nossa infância, que é aquele campo minado ali de emoções que a gente está aprendendo a lidar. Quando a gente cresce, se a gente não aprende a controlar, eles nos levam a situações e atitudes comportamentais muito prejudiciais. Muito mais prejudicial do que protetivo. Então, identificar esses sabotadores, mais do que apenas um teste, ele vai ser um processo de autoconhecimento e observação diário. Então, quando você se conscientizar a respeito do sabotador, você vai precisar trabalhar para enfraquecê-lo, expondo-os a si mesma e questionando. Eles estão sendo razoáveis diante da situação que eu estou enfrentando? Porque só quando você fizer isso, você vai estar fortalecendo o seu lado sábio. O lado sábio que todo sabotador tem, ensinando a agir justamente nos momentos corretos. A sabedoria, ela é uma linha tênue que separa o vício da virtude. Mas como transformar os seus sabotadores em virtudes? Primeiro a gente vai descobrir quais são os tipos de sabotadores para você poder entender. Então já anota aí. Insistente, prestativo, hipervigilante, inquieto, controlador, esquivo, hiperrealizador, vítima e hiperracional. E eu vou te explicar cada um deles para você identificar quais são os seus. O insistente, o perfeccionista. O insistente é o perfeccionista. Para o perfeccionista, o que é importante é ter um estado de perfeição. Mas o problema é que nós sabemos que a perfeição é um lugar que a gente não chega. A gente não consegue chegar na perfeição. E aí essa pessoa que tem um insistente muito alto, ela costuma levar até as últimas consequências, podendo desenvolver o que nós chamamos de tics, como limpar a casa incessantemente, nunca achar que está limpo o suficiente. E para lidar com esse sabotador, toda vez que ele aparecer, a melhor forma é trazê-lo à razão. Esse impulso que eu estou sentindo agora tem algum sentido? Essa pergunta que você tem que fazer. Essa compulsão de voltar para limpar a casa às 23 horas da noite, depois de já ter passado o dia inteiro limpando a casa, é racional? Tem algum sentido? Essa casa de fato está suja? Então são essas reflexões que você tem que fazer. Aí o prestativo, que é o carneiro, ele é um sabotador do prestativo, só que ele se esconde por trás de uma pele de carneiro. Por quê? Porque a pessoa acha que ela é uma pessoa boa, que é uma pessoa que gosta de servir, de contribuir, de ser prestativa dos outros. Mas como nós falamos antes, a linha entre o vício e a virtude é tênue.
Então é preciso ir mais fundo e refletir sobre esse impulso de prestatividade. Afinal, será que você está mesmo ajudando o outro ou você está buscando ser aceita? Ou será que você sempre se doa ao outro esperando algo em troca, ainda que inconscientemente? Pessoas com prestativo alto, elas se frustram muito nos relacionamentos. Por quê? Porque elas se doam demais, aí elas ficam indignadas, porque o parceiro às vezes não dá nenhum obrigado. E além disso, o sabotador do prestativo, ele também pode vir com uma dificuldade enorme de quê? Dizer não, não vou porque não quero, não faço porque não. Então a atenção com esse sabotador precisa ser dobrada, redobrada, porque ele vem sempre disfarçado de algo bom. Te faz pensar que ter a afeição das pessoas é sempre uma coisa boa e faz isso a qualquer custo. Só que você não tem que agradar todo mundo. Você precisa estar ok com o fato de que algumas pessoas não vão gostar de você, outras vão, outras não, e está tudo certo. Não dá para perder o sono por causa disso. Não dá para deixar na mão do outro a chave da sua felicidade. Então lembra de racionalizar os impulsos de falar sim. Lembra de dizer não. Quando você toda hora já pensa em falar sim, racionalize. Traz isso para você antes de dizer o sim, respeite os seus limites. O hipervigilante, a ansiedade. Quando a gente entra no hipervigilante, pense em alguém ansioso, que não vive o presente, mas que fica o tempo todo no futuro. Esse é o hipervigilante, a própria ansiedade em pessoa. Se você tem o hipervigilante alto, a primeira coisa que você precisa fazer agora é estar presente, é prestar atenção agora, inclusive nesse vídeo. Por que eu digo isso? Porque todos nós temos o presente, todos nós temos o passado e todos nós temos o futuro. E se você está só pensando no passado, isso te traz tendência depressiva. E os depressivos são pessoas que lamentam demais pelo que aconteceu. Então ela traz o tempo inteiro para o presente os sentimentos do passado. Só que o que passou, passou. Carregar isso com você o tempo todo só vai te fazer mal. E ainda vai te desencadear uma depressão de ficar olhando para o seu passado. Então toma cuidado. Ao mesmo tempo, quem está no presente só pensa no futuro, tem uma tendência forte do quê? Transtorno de ansiedade. Então a gente tem que estar sempre atento a nos manter no presente, ao momento presente. Lembra que o que foi, foi. E o que vai ser, ainda vai ser. Foca no que está acontecendo agora. Então, é comum que esse sabotador ele te induza a sempre achar que algo ruim vai acontecer. O hipervigilante ele também precisa estar atento ao pessimismo e trabalhar bastante a questão da realidade, se ater ao que é real, ao agora. Então, mais uma vez, a dica é racionalize os seus impulsos. Estar sempre vigilante em estado de alerta total vai mesmo te impedir de algo ruim acontecer? Pensa nisso. Aí tem o inquieto, é o multitarefa incompleto. São pessoas que estão sempre buscando emoções maiores, as coisas mais legais para fazer. Essas pessoas elas têm o problema o quê? Com foco. Elas têm problema com a concentração e também não vivem o presente. Elas também costumam começar muitas coisas e acabam por não terminar. Então é importante dizer que nem sempre o inquieto quer uma vida tão intensa, com muitos altos e baixos, mas ele quer algo além do que ele já tem. E para resolver isso, o melhor jeito é ter foco. É preciso trabalhar o poder do hábito, do foco, da concentração. Aí nós temos o controlador, que é o comandante. Essa pessoa é geralmente muito difícil de trabalhar em equipe. Por quê? Porque ela ama estar no comando. Então toda vez que essa pessoa planeja algo e qualquer coisa dá errado, ela fica o quê? Louca. Se você tem esse sabotador muito alto, pensa no seguinte, no final das contas, até que ponto essa situação está 100% sob a sua responsabilidade? Nem tudo está sob seu controle. Então, geralmente, essas pessoas controladoras também têm problemas de quê? Delegar a função. Delegar para uma equipe, delegar para alguém, por exemplo, justamente pela sua necessidade de comandar. E a melhor forma de trabalhar esse sabotador é começar a delegar. Então, quando você estiver numa atividade, por menor que ela seja, que você sabe que dá para delegar, delegue. Você sabe que você pode fazer, mas delegue. A sua louça, por exemplo. Então, por mais que você pense, nossa, ninguém vai lavar do jeito que eu gosto, ninguém vai fazer, vai lá, pede seu marido, se permita, deixa ele fazer do jeito dele, deixa ele errar também. Larga um pouco o controle e aceite que as pessoas podem fazer as coisas tão bem quanto você. E se não puderem, tá certo, mas você está se treinando. Cada um tem um jeito diferente de executar uma tarefa. Não tem errado, não tem certo, é apenas diferente. Então, se permita viver isso. Aí nós temos o esquivo. Ele é o quê? O famoso procrastinador. São pessoas que geralmente gostam de se concentrar apenas nos aspectos positivos, nas coisas prazerosas de uma situação. Ou seja, quando uma situação tira da zona de conforto, a pessoa faz o quê?
foge. Sabe aquela pessoa que procrastina sempre? Ela normalmente tem o sabotador esquivo muito alto. Alguns estudos científicos, inclusive, justificam que esse ato de fugir de situações desconfortáveis, às vezes é até uma resposta biológica. É como se seu cérebro dissesse assim, ó, presta atenção, você está entrando numa zona desconhecida, o que vai te levar aí a gastar mais energia, mas você não pode gastar mais energia, porque no futuro, se vier uma situação de perigo que te exige energia, você não vai ter estoque. Então, fuja, 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 fuja. Ele faz isso sem você nem perceber. E isso te faz fugir de tudo. Isso faz você adiar soluções, remediar situações quando já se tornaram problemáticas. Então, para você melhorar isso, proponha-se a não fugir de situação difícil. Se você tem algo para fazer amanhã que é muito difícil, muito desconfortável, que vai te tirar da sua zona de desconforto, escolha colocar essa atividade como a primeira coisa do seu dia. Tira isso logo da sua frente de uma forma de evitar com que você esquive dessa situação. Mas para você poder encarar de frente logo no primeiro horário, quando você está disposta. Aí tem o hiperrealizador, que é aquele workaholic. Esse perfil, ele te diz o seguinte, ó, você só é digna de validação e de respeito se você tiver um desempenho excelente em absolutamente tudo na sua vida. E outra coisa, você precisa ter realização constante o tempo inteiro. É aquela pessoa que ela precisa de muita atividade para ela poder se sentir útil. Ela não se contenta em simplesmente, ó, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou parar aqui e não vou fazer nada. Só que cuidado, porque existe uma diferença entre o inquieto e o hiperrealizador. O inquieto, ele geralmente deixa as coisas pela metade por perder o interesse no que está fazendo. E aí ele já quer partir para a próxima atividade. O hiperrealizador, não. Ele gosta de fazer as coisas até o fim, só que o problema dele é a necessidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se você tem esse sabotador, saiba que isso de querer equilibrar mais de um prato do que dá conta, causa uma exaustão, tanto física quanto mental. É aquela exaustão absurda que vai drenando a sua energia de um jeito que chega um momento que te impede de você dar até o seu próximo passo no projeto, justamente por você querer dar conta de tudo, de todos de uma vez só e não focar em apenas uma coisa de cada vez. Então, você precisa aprender a fazer escolhas, porque não dá para você abraçar o mundo. Alguns projetos você vai precisar abrir mão, outros você vai precisar adiar, faz parte da vida. Aí nós temos a vítima, que é o coitadismo. A vítima é aquela que precisa de atenção e afeto. Por isso mesmo, esse sabotador ele acaba estimulando reações muito emotivas diante de todas as situações. O sabotador da vítima, para cada solução, ele vai criar um problema dentro de você. É aquela voz que está sempre lamentando algo no seu ouvido, não importa o quê. É importante você lembrar que todos os sabotadores, eles apresentam ganhos secundários. Por quê? Porque nós somos assim. Nós somos estimulados por ganhos, ainda que secundário. Então, no caso desse sabotador, a partir do momento em que eu me faço de vítima, que a minha mãe, meu namorado, alguém que eu amo, a pessoa pensa assim, nossa, coitada. Ai, que difícil a vida dela. Olha, ela está trabalhando tanto, está estudando tanto, ela está se dedicando tanto. E aí as pessoas ao redor, elas começam a fazer, sabe o que com você? A validar o seu vitimismo. E a provar para você desistir logo. Ou então que você tire um descanso que às vezes nem era o momento de você ter tirado. Porque você se cerca das pessoas que passam a mão na sua cabeça, mas a verdade é que só você sabe que realmente você está dando o seu melhor. Então observe se você não está se beneficiando desse ambiente. E aí nós temos, por fim, o hiperracional, é o cético. Esse sabotador, ainda mais se ele vier acompanhado lá daquele C da aula do DISC, que é aquela que vai jogar a sua racionalidade lá para o alto. São pessoas que procuram minimizar as emoções e seus efeitos, sendo o mais cético possível. Você que tem esse sabotador alto, por exemplo, já deve estar assistindo essa aula e pensando, mas será que ela vai ficar falando só de autoconhecimento? Qual é a base científica que ela tem para poder estar falando sobre isso? Com certeza o seu hiperracional já está no seu ouvido ali, ó, te enchendo de pergunta. E o problema desse sabotador é a falta de flexibilidade, é a limitação que ele causa, porque você acaba minimizando as emoções e a importância dela na sua vida. E aí isso dificulta a criação de uma relação de confiança, de segurança, o que te impede, inclusive, de andar para frente. Afinal, se você duvidar o tempo todo de tudo que as pessoas falam, encarando tudo de uma forma cética, você vai deixar de aproveitar as coisas interessantes que chegam até você e ainda poderiam causar um crescimento em você. E assim você nunca vai conseguir evoluir ou vai evoluir muito lentamente.
Então, no resumo da história dos sabotadores, é muito necessário você se conscientizar sobre todos os seus sabotadores, sabendo que eles se mostrarão como diabinhos muitas vezes na sua orelha, gritando. Mas também é necessário lembrar que a escolha de agir e como agir a partir de cada pensamento sabotador é sua. Você pode e deve escolher como agir a partir do momento que esse sabotador estiver gritando na sua cabeça. Não esqueça que é você quem tem poder de decisão na sua vida. É você quem decide dar voz ou diminuir o volume daquilo que está no seu ouvido. Então coloca aqui para mim nos comentários qual sabotador você mais se identificou. Foi o perfeccionista, o prestativo, o hipervigilante? Eu quero saber qual é o seu. E lembra, quando você estiver num momento de raiva, de estresse ou de pressão, procura pelo teste de sabotadores e faz. E depois você volta aqui para poder me contar o resultado. Se esse vídeo te ajudou a se conhecer melhor, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Conhecimento sem prática não transforma nada. Então observe seus sabotadores no dia a dia, questiona eles e escolhe conscientemente como você vai agir. Eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!